Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos chegando com mais um Doses de Saúde. Hoje nós vamos falar sobre cirurgia robótica robô e a chegada do Mater Dei, que já não é nenhuma novidade mais, em Uberlândia. Nós vamos conversar com a doutora Mariane Tarabal, que é diretora médica do Mater Dei. Seja muito bem-vinda, Mariane. É um prazer muito grande tê-la aqui conosco. Muito obrigada, o prazer é meu. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito leve e gostoso. Com certeza. Bom, todo mundo já conhece, mas é sempre bom a gente dar uma apresentada mais detalhada. A doutora Mariane é médica graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em medicina de família e comunidade, com residência médica pelo Hospital das Clínicas da UFMG. É executiva na área da área de saúde, cursou MBA executivo em saúde na Fundação Getúlio Vargas, especialista em paciente pela Fiocruz, professora do curso de medicina da Universidade José do Rosário Velano, da Unifenas BH. Avaliadora do QGA Metodologia Quemento, membro fundadora da Core Saúde, Federa Santas. E por aí vai. Eu já conversei com a doutora Mariana, eu falei, vamos resumir esse currículo, porque senão nós vamos ficar metade do programa aqui lendo o seu currículo, que é Tá maravilhoso, por sinal. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Bom, a doutora Mariane foi diretora-geral de um hospital importante na região de BH, diretora e líder de instituições nacionais de saúde. Recentemente passou pelo Premium de Goiânia, hoje diretora médica de dois dos mais importantes hospitais de Uberlândia, inclusive o Genoveva, que sempre foi referência regional em saúde e atendimentos hospitalares. Doutora Mariane, toda mudança é normal que provoque uma determinada reação. A chegada do Mater Dei aqui, englobando os dois principais hospitais de Uberlândia, o Genoveva e o Clara. Como é que foi isso? Como é que está sendo isso? Então, a gente passa, né, por mudanças de cultura, Sim, e assim, mais até do que a chegada do Mater Dei em Uberlândia, a gente estava passando por um momento muito particular na saúde, que foi a pandemia, né, Orley? sim. Então, assim, na pandemia a gente teve mudanças de modos de pensar, de agir, e a pandemia deu uma sacudida no mercado de saúde suplementar. Obviamente, na saúde pública também, Uhum. mas na saúde suplementar. Então, teve todo um contexto de mudanças, de necessidades de adaptações, né? Tanto para o Mater Dei, que estava expandindo, também era novo para o Mater Dei, quanto para os médicos e para a equipe que aqui estavam, né? Então, o Mater Dei chegou em 2022, de fato, no começo de 2022, né? Já se vão 3 anos aí de trabalho em Uberlândia. Passamos por momentos diferentes, a gente teve um momento inicial da surpresa, do novo, de como que seriam as É normal coisas. isso, né? Normal. Depois a gente passou por um momento mais desafiador, porque muitos tiveram que sair um pouco da sua zona de conforto para poder tornar a instituição sustentável, robusta, apta para crescer, que era o que a gente, né, sempre buscou. Uhum. E acho que hoje a gente está numa fase muito boa. Hoje a gente tem uma relação muito boa, muito próxima com o corpo clínico, né, nos 2 hospitais. A gente está crescendo juntos, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto aí que evidencia com clareza esse crescimento. Uhum. Né? Estamos com os hospitais com boa produção, com volume cirúrgico alto, hospitais cheios e, o mais importante, com o corpo clínico engajado e com a satisfação do paciente. Uhum. Você que está nos acompanhando, fique firme aí, porque tem novidade boa para a gente comentar aqui já já. Doutora Mariane, a substituição dos nomes Santa Genoveva, Santa Clara, é um processo altamente estratégico, né, no momento. Então, Continua. a gente vai manter o nome Santa Genoveva e Santa Clara, mas Mater Dei, Santa Genoveva e Mater Dei, Santa Clara. E por que, né, essa decisão foi tomada? Porque a gente entende e respeita e valoriza a história desses 2 Sim. hospitais, né? São hospitais que têm uma história linda, que têm uma história de construção, de relacionamento de muitos anos aqui. E então a gente optou por manter, né,
o Mater Dei junto com os nomes. Então, hoje a gente trabalha com Mater Dei Santa Clara, Mater Dei Santa Genoveva. Em breve, o que a gente vai conseguir perceber aí agora já é uma mudançazinha, o Mater Dei aparecendo um pouco mais, porque antes a gente ficava muito mantendo as logos dos dois hospitais, então agora o Mater Dei vai aparecer um pouco mais, mas mantendo Santa Genoveva e Santa Clara. E Uberlândia é uma cidade, a região toda, né, que cresce muito e rapidamente. O fator migratório que Uberlândia sofre aqui frente à região é muito sério. Então, essa coisa de mudança de nome, isso a clientela, né, logo vai... Vai assimilando, né? Como que o Mater Dei em Uberlândia pretende contribuir para a melhoria dessa saúde pública local? Então, hoje a gente tem boas relações no que a gente pensa em saúde pública. A gente tem boas parcerias, a gente faz até eventos juntos, co-cria. Hoje a gente tem uma parceria legal com a Missão Sol da Terra, que está hoje muito presente aí, né, na saúde pública. A gente já fez alguns movimentos junto à Prefeitura, junto à ANVAP, que é o consórcio, né, intermunicipal. Dos municípios da microrregião. Exatamente. Então, hoje a gente já fez alguns atendimentos e estamos aí abertos para novas possibilidades até de construir. A gente sabe que, até por esse crescimento acelerado de Uberlândia, né, que você bem trouxe, pelas características que a gente tem aqui da praça, a saúde, às vezes, tem dificuldade de acompanhar essa velocidade. E o Mater Dei traz para Uberlândia toda uma expertise, né, não só de gestão em saúde, mas de tecnologia, de melhoria de processo, de qualidade assistencial. Então, essas parcerias, né, público-privadas, que às vezes estão cada vez mais frequentes, e esses modelos em que a gente tem colaboração, né, como os que eu citei anteriormente, já aconteceram e certamente vão acontecer com mais frequência. Atividades sociais que o Mater Dei desenvolve, tem alguma de relevância? A gente tem alguns movimentos, né? A gente faz algumas atividades, tanto de parceria com escolas, para poder levar para a população informações sobre higiene de mãos, controle de infecção, que é uma coisa que às vezes a gente tem que trabalhar lá desde a infância, né? Que às vezes a gente não valoriza tanto o lavar as mãos e se cuidar, e na pandemia a gente viu tanto que isso é importante, né? Então, a gente já faz esse modelo de trabalho. Hoje, inclusive, né, a gente está trabalhando aí com o Dia do Autismo, então a gente tem conselho consultivo em que a comunidade participa disso para que a gente consiga levar aos pacientes informações de qualidade. Então, a gente tem várias iniciativas em escopos diferentes, né, tanto na área de educação, quanto na área de informação, levar informação para a população, parcerias. Então, a gente tem feito alguns trabalhos nessa linha. Bom, o que movimenta o hospital é seu corpo clínico, né? Seu corpo que atende e tudo mais. A formação de novos médicos dentro do Mater Dei é uma das metas da rede? Que ótimo você falar sobre isso, Orley. Fico super feliz, né? A gente tem, sim, um compromisso, né, e uma preocupação muito grande com a formação de novos profissionais, né? Hoje a gente vê na mídia críticas à formação de novos médicos e, assim, a gente sabe do nosso papel nisso. Então, a gente já vem trabalhando, né, dentro da rede há algum tempo. A gente já tem estágios de medicina para estudantes há muitos anos na rede Mater Dei. Esse estágio em Belo Horizonte é um estágio, eu lembro na época que eu ainda era estudante, que assim, o sonho de todo mundo era fazer o estágio no Mater Dei. E a gente, para Uberlândia, tem trabalhado nessa linha. Hoje, a gente já tem aqui em Uberlândia programas de residência médica. Então, a gente já tem residência médica de clínica médica, de anestesiologia, de radiologia dentro dos nossos hospitais e estamos expandindo isso também. Então, são programas que estão contribuindo aí com a formação de novos médicos, são programas muito reconhecidos, né? A residência de anestesiologia é uma residência que já existe há alguns anos e muito reconhecida nacionalmente, porque os residentes que saem daqui são residentes muito bem formados. E a nossa meta é expandir isso sim. Hoje a gente já tem feito parcerias, né, com algumas universidades para que a gente consiga ser campo de estágio para esses estudantes aí de medicina. E vamos expandir os nossos programas de residência médica. Então, a gente sabe do compromisso que a gente tem com
com a formação de bons profissionais, né? A gente tem que preocupar com isso, com o futuro. A gente tem uma questão de gerações, né? As gerações que estão... Essas gerações mais novas, elas têm uma visão de mundo, às vezes, um pouco diferente do que a gente, que a minha geração tem. E, às vezes, esse conflito de geração aí acaba gerando um desconforto. Então, nada melhor do que a gente trazer essas gerações para que a gente também aprenda com elas, né? E também possa ensiná-las, né? Um pouco do que a gente já tem aí de vivência, de bagagem e contribuir muito aí para a formação desses novos médicos. Recentemente, nós conversamos aqui com 2 profissionais, 2 médicos, um nutrólogo e um endócrino, inclusive lá do Santa Genoveva e do Mater Dei Genoveva. E a gente discutiu, falou aqui um pouquinho sobre a importância do médico raiz. O antigão, não é o velho, não. Sim. É aquele mais experiente, Sim. aquele da velha e boa escola, né? E a importância, né, dentro disso que você está falando, a importância desse pessoal junto dos novos, né? Hoje a gente tem um conflito, né? Quando a gente fala esse médico raiz, era aquele médico que sabia de tudo, que fazia de tudo, né? A gente via muito no interior, principalmente, quando eu era estudante de medicina, a gente encontrava com médicos que você chegava, era o médico da cidade. Ele era o clínico, era o pediatra, era o cirurgião, era tudo, né? Hoje o que a gente vê na medicina é uma super especialização. Então a gente tem médicos cada vez mais especialistas, com informações cada vez mais precisas, e é um movimento natural, porque a medicina também evolui. Mas isso é bom, Mariana? Tem vantagens Tem, né? e tem desvantagens, né? Assim, acho que a gente tem que olhar os dois lados, né? Quando a gente confronta aí, né, esse médico raiz com o médico que a gente tem hoje, né, nós vamos falar em breve sobre cirurgia robótica. É um nível de detalhamento, de precisão, de informação, que se você ficar com um leque de conhecimento amplo demais, tendo que estudar tudo para saber tudo de tudo, dificilmente você vai conseguir refinar o seu conhecimento para o detalhe para conseguir ser preciso no que é necessário para tratar um paciente. Sim. Então, eu acho que antes a gente tinha muito isso, o médico sabe um pouco de tudo, e hoje ele sabe muito de pouco. Generalista, né? Isso. Hoje a gente tem esse super especialista, que ele sabe muito sobre determinado assunto. Às vezes a gente tinha, né? E esse processo foi, a gente saía do clinicão, do médico generalista, do que sabia de tudo, caminhamos para o especialista, então às vezes a gente chegava lá no endocrinologista, que foi um médico que já especializou, ele começou a tratar só de determinadas condições, e hoje a gente tem mais do que um especialista. A gente tem, dentro da endocrinologia, eu tenho um médico que sabe muito sobre diabetes. Então, assim, ele super estudou para poder tratar diabetes tipo 1. Né? Sim, então, assim, isso vai acontecer, porque o conhecimento aumentou muito, né? Assim, a medicina evoluiu muito nos últimos anos. E não há possibilidade, assim, humana, até então, né? Com tantos avanços que estão vindo, mas até então a gente não consegue saber tudo de tudo, acompanhando essa evolução médica. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Como é que você vê isso? Então, a gente vê com preocupação, né, pelo crescimento desordenado. Sim. Acho que a gente tinha um déficit, sim, de médicos no Brasil, só que esse crescimento acabou acontecendo de uma forma acelerada e, às vezes, com pouco controle. E isso acaba levando, em determinadas situações, a gente ter faculdades com baixa qualidade, né? Assim, por abriu-se a porteira demais, então a régua acabou ficando baixa em alguns casos. Hoje, o que a gente percebe é uma mudança, né? Assim, há um refinamento de tentar aumentar essa régua, qualificando mais essas faculdades. Mas a gente tem visto, sim, profissionais que chegam no mercado, às vezes
sem condições de atuar, a gente vê nos hospitais, né, chegam pedindo para trabalhar conosco, e quando você vai avaliar, são profissionais que realmente não têm condições de contribuir com o que a gente precisa. Não tem a competência necessária, né? Então, assim, há que se fazer um trabalho agora de refinar, de qualificar, de trabalhar para que esses médicos cheguem ao mercado capazes de fato, assistir Sim. um paciente, né? Capazes de lidar com todo o contexto de uma doença. Né? Às vezes ele tem um conhecimento técnico, mas ele não tem uma habilidade emocional para conduzir, né? Assim, quando a gente está trabalhando com pacientes, tem toda uma bagagem familiar, emocional. Tudo, né? Exato. Então, há uma preocupação grande com isso. E por isso que a gente entende que a gente também pode contribuir, né? Fazendo essas parcerias estratégicas, tendo um programa de residência médica robusto, que é o que a gente já tem hoje, que a gente vai ampliar. A gente contribui para poder aperfeiçoar essa formação e trazer um médico mais pronto para o mercado. E o número de médicos também está mal distribuído, né, Mariane? Esse Muito. sempre foi um problema, né, A região Orley? sudeste aglutina um grande número, né? Esse sempre foi um problema. O que a gente observa é uma distribuição muito irregular, né? Então, assim... Não é que falta médico. Não, falta médicos em determinadas regiões, né? Sim. Hoje a gente tem na região sudeste, como você colocou, uma concentração absurda, um volume muito grande de profissionais, e quando a gente caminha, vai para as regiões norte, para os extremos aí, oeste, a gente começa a ter muita dificuldade de encontrar profissionais, principalmente especialistas. Então, a gente ainda enxerga muito, né? Eu estava no Mater Dei Goiânia recentemente, a quantidade de pacientes que a gente recebe em Goiânia, vindos do norte, vindos do centro-oeste, é muito significativo. Porque quando você precisa de uma UTI neonatal, de um cardiologista fetal, você não consegue ter nessas regiões. Você acaba tendo ainda o generalista que não vai resolver esse tipo de detalhe. Então, há uma distribuição muito irregular, concentrando em grandes centros e fazendo com que essas regiões mais afastadas aí da região sudeste fiquem com uma quantidade menor, principalmente de super especialistas. É um probleminha difícil de resolver, né? Difícil. Complicado. Porque tem todo um contexto, né? Assim, o super especialista que vai para atuar numa região dessa, ele tem que ter condição de trabalho. Então, não é só médico. Não adianta você colocar um super especialista se você não tem exame complementar para ele fazer, se você não tem uma estrutura hospitalar robusta para ele conseguir exercer suas atividades. Então, não é só o profissional, né? O médico não é um super-herói que vai chegar lá e, com seu conhecimento, vai conseguir resolver tudo. Não. Então, há que se ter um reforço aí de estrutura, de condições de trabalho, né, de ajustes para que o médico seja capaz de exercer sua habilidade e de contribuir com o seu conhecimento. Não é só pagar um bom salário, né? Às vezes. Não, Né, não é esse o ponto. Bom, voltamos agora para a nossa cozinha. Isso aí. O Mater Dei, o Genoveva e o Clara, eles, cada um preocupa muito com determinados pontos. O Genoveva agora atualmente como idoso, né? Me corrija aí se eu estiver falando besteira. E o Clara voltado muito também para a maternidade. Como é que é isso, Mariana? Então, esses hospitais, eles já tinham, né, uma vocação até antes da aquisição. Os dois têm o comportamento aí de hospital geral, né, que atendem diferentes fases da vida. Mas a vocação que eles já tinham anteriormente, com a chegada do Mater Dei, a gente reforçou isso. Então, hoje, o Mater Dei Santa Genoveva, ele é uma referência, sim, para o idoso. A gente desenvolveu, junto à Unimed Uberlândia, uma linha de cuidado específica para essa população, né, que tem aumentado consideravelmente, né? A nossa população está envelhecendo. Nós estamos virando um país de idosos. Exatamente. Né? Então, o Santa Genoveva hoje ele tem um olhar muito específico para o idoso, para tratar o idoso em todas as suas necessidades, né? Então, a nossa equipe multidisciplinar consegue dar suporte para o idoso aí nas suas diferentes necessidades. Há um olhar atento para o cuidado com o idoso, desde a sua chegada até a sua transição, que às vezes o idoso precisa de uma transição de cuidado para um cuidado domiciliar. Então, a gente tem, né, dentro dessa linha de cuidado do idoso, várias ações de envolvimento com a família, né, de formação
dessa família para A cuidar do família idoso em casa. família nessa época é super importante. Super importante. Ela faz parte, né, totalmente desse cuidado. Mas, né, além da linha de cuidado do idoso, o Santa Genoveva é um super hospital com realização de cirurgias de alta complexidade, né? A gente realiza neurocirurgia, cirurgia cardíaca, transplante de medula óssea, oncologia. Então, é um hospital muito completo, com alta complexidade, com atuação em diferentes áreas. Santa Clara também é um hospital geral, que também atende alta complexidade, tem uma vocação grande aí na área de hemodinâmica, faz muitos procedimentos, também faz cirurgia cardíaca, neurocirurgia, mas se destaca muito na maternidade, né? Então, a gente tem uma linha de cuidado materno-infantil. Então, hoje a nossa porta de entrada para as gestantes no serviço de urgência, ela acontece no Santa Clara. O Santa Clara já há muitos anos é uma referência em maternidade, Sim, né, Orley? sim. E agora a gente tem reforçado muito essa vocação, também com uma linha de cuidado específica, para aumentar a segurança da gestante em nossa instituição. Então, recentemente, Santa Clara passou aí por uma reforma na área de maternidade. Então, o espaço está lindo, aconchegante, para esse momento que é um momento maravilhoso aí na vida das famílias, né? E a nossa equipe tem se preparado, né, não só para o momento feliz, que eu falo que é um dos poucos momentos em que as pessoas vão felizes para o hospital, que é quando vão dar à luz, mas para as intercorrências que acontecem na gestação. Então, hoje a gente tem uma formação para as perdas gestacionais, para lidar com luto. Então, isso é importante. Nossa, é muito importante isso. E aí a gente tem todo cuidado, por exemplo, uma gestante que sofre uma perda gestacional, ela fica num ambiente separado de uma gestante que acabou de dar à luz. Porque você imagina, você acabou de perder um bebê, aí tá do lado de uma mãe que tá com um chorinho de bebê do lado. Então, assim, são esses detalhes que a gente tem que olhar, né? É o psicológico. Exato. E além disso, obviamente, toda a bagagem técnica para garantir a segurança do binômio mãe e filho. Então, a gente tem uma equipe hoje muito bem formada, muito bem preparada para lidar com as diferentes situações que envolvem o ciclo gestacional, né? Temos uma UTI neonatal, temos uma equipe de pediatras robustas no Santa Clara que fazem esse acolhimento do bebê na sala de parto e que também está apta a conduzir as intercorrências com esse bebê e a continuidade do cuidado numa UTI neonatal nos casos em que isso se faz necessário. Então, a maternidade hoje é um grande diferencial aí no Santa Clara. A gente tem reforçado bastante isso. Tem saído aí o curso Casal Grávido, que é um sucesso, que está ficando lotado, com muitos papais e mamães participando. Então, estamos fazendo um trabalho Casal muito Grávido. bacana. Curso Casal Grávido. Você deu um toque aí na pediatria, naquele momento ali do nascimento, né? Como é que está a pediatria de modo geral? Porque já foi um gargalo meio bravo ali, né? Pediatria é um desafio, isso foi né? no Brasil, né? No Brasil todo, a pediatria segue sendo um desafio, né? A gente tem como a gente falou sobre algumas escassez de algumas especialidades, o pediatra hoje é escasso. A gente tem poucos profissionais e dos profissionais que existem, poucos são os que estão dispostos a trabalhar no serviço de urgência pediátrica. Então, a gente também vocacionou, né? Hoje, o nosso serviço de urgência pediátrica, ele fica no Santa Genoveva, enquanto as urgências obstétricas estão no Santa Clara, as urgências pediátricas estão no Santa Genoveva. Então, Mater Dei Santa Genoveva é a referência para pediatria nesse momento. A gente tem um serviço de urgência 24 horas. Estamos, nesse momento, com uma alta procura em função dos casos de dengue, né? Que estão... tá voltando aí, né? Nossa, dengue veio forte aqui em Uberlândia, né? Esse ano. Apesar de Minas Gerais não ter tido uma grande crise esse ano, Uberlândia está respondendo aí pela maior parte dos casos de dengue no estado. É muito também em função, nós já discutimos isso aqui, é muito também em função da migração que tem da região aqui da zona rural para cá, essa coisa toda aí. Sim. Mas são os ônus, né? Isso aí. Então, a nossa pediatria, nesse momento, tem uma procura grande em função de dengue, mas também já começaram as doenças respiratórias, que são comuns nessa época de mudança de estação, né? A gente acabou agora de sair do verão, estamos fazendo aí uma transição para o outono, então é uma época em que as doenças respiratórias da infância vêm com mais força. Sim. E a procura realmente está alta. Então, hoje, no Mater Dei Santa Genoveva, a gente tem um pronto atendimento pediátrico,
A gente tem unidade de internação, então as crianças que precisam ficar internadas, né? A gente tem enfermarias e apartamentos para crianças. E a gente tem a UTI. Então, as crianças que evoluem com quadros graves têm como contar com a nossa UTI também no Mater Dei Santa Genoveva. Além disso tudo, o Mater Dei Santa Genoveva também oferece cirurgias pediátricas, né? Que são cirurgias para uma população específica, né? Então, a anestesia, ela é particular, né? Particular no sentido de ter detalhes que são específicos dessa faixa etária. A técnica cirúrgica também, a acomodação do paciente. Então, hoje, o Mater Dei Santa Genoveva cuida dessa... São especiais, né? São especiais. Então, temos o cuidado com o bebê, né, com o neonatal no Mater Dei Santa Clara e com a criança como um todo no Mater Dei Santa Genoveva. Doutora Mariane, a questão da inteligência artificial, da tecnologia hoje, como é que a medicina, no caso particular nosso, do Mater Dei Genoveva e Clara, como é que está lidando com isso? Nós já vamos chegar lá no robô, mas só para dar essa entrada. Excelente assunto também, né, Orley? Acho que inteligência artificial está sendo aí nosso café da manhã, almoço, jantar, tudo que a gente vê está falando de inteligência artificial o tempo todo, né? Aqui nosso mesmo celular. É o que gira. Exatamente. Nosso celular está aí, o que mais tem agora são aplicativos de inteligência artificial, a gente às vezes se perde nisso, né? Sim. E acabam vindo muitos mitos e preocupações, a inteligência artificial vai substituir, né, o ser humano, vai substituir o médico, que essa é uma grande preocupação. E o que nós vemos hoje, tá? A inteligência artificial, ela já está muito ligada aí à medicina, a gente já vê grandes iniciativas acontecendo, mas no sentido de aprimorar, né? De ser ferramentas que vão dar suporte para o médico, seja para melhor tomada de decisão, seja para um olhar mais atento ao paciente. E aí eu vou fazer um parêntese num produto que a Rede Mater Dei tem, né, em parceria com a 3Data, que é a empresa de tecnologia aí da Rede Mater Dei, que é o Nuve. Uma queixa grande que o paciente tem, eu vou começar e você vai me falar. O paciente chega no pronto-socorro e às vezes ele fica revoltado. Porque o médico nem me olhou. Não é isso? Fala assim, nem olhou na minha cara. É a coisa que a gente mais escuta o tempo todo. Exatamente. E muitas vezes o médico, não é porque o médico é ruim, é porque o tempo é corrido e tem muita informação e a gente tem que ter um cuidado grande com colocar informações corretas, porque se a gente não coloca também, nós estamos sujeitos à judicialização. Então, uma vírgula errada ali dá exatamente. E aí, hoje a gente tem a inteligência artificial para apoiar o médico nisso. Então, existe uma ferramenta que chama Nuve, que ela consegue, nessa parceria aí com a 3Data, em que ela consegue transformar a conversa do médico com o paciente numa anamnese estruturada, que a anamnese é o que o médico está ali escrevendo enquanto o paciente está relatando. Então, o médico hoje consegue afastar um pouco do computador. Ele vai passando a informação para a inteligência. E a inteligência não só transcreve o que está sendo falado. Ela já transcreve de uma forma estruturada. Que bacana. Porque nós, médicos, temos um roteiro, né? A gente não vai lá e escreve tudo que o paciente fala, não é aleatório, né? Não, existe um roteiro, um script que a gente segue para registrar essas informações. E essa ferramenta, ela consegue pegar toda essa conversa. Então, o médico, ele não digita. Ele está conversando, olhando no rosto do paciente, olhando nos olhos do paciente ali naquele momento, e fazendo as perguntas, que não são perguntas também aleatórias, né? São perguntas que a gente estuda muito para saber o que perguntar, né? E à medida que o paciente vai informando, o médico vai questionando, a inteligência artificial está ali captando aquela conversa e estruturando num roteiro de anamnese. Então, depois que o médico já conseguiu conversar bastante com o paciente, extrair as informações necessárias, ele só copia aquilo e coloca no prontuário, porque já está estruturado. Então, tem desde informações sobre o medicamento que o paciente utiliza, qual que é a queixa que ele tem naquele momento, quanto tempo que a dor começou, que às vezes o paciente chega com uma dor, qual que é a característica dessa dor. E aí, essa inteligência artificial já coloca como queixa principal, história dessa doença, medicamentos em uso, tudo estruturado. Então, ela contribui para que o médico ganhe tempo, porque ele não precisa digitar letra por letra, ele consiga dar atenção ao paciente, olhar para o paciente, estar de fato raciocinando ali, em vez de estar
preocupando onde é que está a letra L, onde é que está o acento, né? Que é uma preocupação que acontece com a gente. E isso auxilia muito no seu raciocínio clínico, auxilia na relação médico-paciente. Então, o que a gente vê Humaniza, hoje... de certa Exato. forma, humaniza. E olha que paradoxo, É porque meio a preocupação paradoxal, mas é assim, pô, a inteligência artificial vai transformar todo mundo em robô e as relações humanas estão interrompidas. Mas é o contrário, né? Mas se você usa de uma forma em que a inteligência artificial está tirando um trabalho, que é um trabalho que não é legal, né? Ninguém quer, nenhum paciente quer chegar no médico para poder ficar ali vendo ele digitar. Mas a gente entende que é uma necessidade, ele precisa digitar, precisa colocar as informações, né? Sim. Se a inteligência artificial tira isso para que o médico fique, de fato, dando atenção, olha como é que ela contribui para uma humanização, né? E é um paradoxo, porque a gente às vezes acha que a inteligência artificial é tudo robô e que vai nos distanciar das pessoas, né? Então, a gente tem visto inteligência artificial já na medicina para várias frentes, mas eu queria muito dar esse destaque aqui hoje, trazendo uma visão positiva, porque o que a gente vê aí o tempo todo é a inteligência artificial sendo crucificada e que vai todo mundo virar robô e que nós estamos perdidos, né? Eu, no começo dessa inteligência artificial, eu fiquei meio com o pé atrás. O próprio Musk, o Elon Musk, ele teria dito que ele estava preocupado com a inteligência artificial, com o andamento, com o desenvolvimento muito acelerado. Sim. Que ele estava preocupado com a humanização da inteligência, mas isso passou. Bom, vamos lá para a cereja do bolo. Cereja do bolo. O robô. O robô que a Mater Dei acabou de adquirir é um Da Vinci. Da Vinci, isso aí. Então, é uma plataforma, né, que é o nome que a gente utiliza aí, para cirurgia robótica. E a cirurgia robótica, ela já é uma realidade, né? Já era uma realidade na rede Mater Dei também há algum tempo. E agora, com muita alegria, nós conseguimos trazer essa realidade aqui para o Mater Dei em Uberlândia. Nosso robô chegou aí já no último fim de semana, já chegou trabalhando. A gente não deu descanso para o robô, não. Chegou, já fizemos, só nesse final de semana foram 4 cirurgias. Então, já chegou trabalhando. Muita gente associa o robô, a cirurgia robótica, ligados mais à urologia. Não é bem assim, né, Mariane? Não. A cirurgia robótica hoje, ela está presente em várias especialidades. E aí eu vou até dar um passinho atrás para poder explicar um pouquinho o que é essa cirurgia robótica, né? Porque tem, no nosso meio, no meio médico, a gente sabe bem como é que funciona. Mas não é um robozinho que está lá operando, né? Então, assim, o que é a cirurgia robótica? É uma plataforma, de fato, né? Uma estrutura física que permite que o médico consiga operar o paciente fora daquele campo cirúrgico, né, daquela imagem tradicional que a gente vê o médico ali em cima do paciente, com bisturi. Não, ele fica numa plataforma com um certo controle remoto, né, um controle à distância, e há em cima do paciente uma estrutura robótica controlada por esse médico que está um pouco distante. Ele está dentro da sala também, ele está ali presente, mas ele está controlando esse robô que está atuando no paciente. Então, esse robô, por que esse robô é melhor até do que o médico que antes estava lá em cima, né? Por que é diferente e é melhor nesse sentido? Porque esse robô, ele traz mais precisão para o médico. Ele traz uma delicadeza que as nossas técnicas anteriores não permitiam ter. E é isento de emoção, né?
Isento não, mas tem menos. Mas ele traz um refino, né? Um instrumental mais delicado, né? E as nossas estruturas, né? Os nossos órgãos, são órgãos muito delicados, muito vascularizados, né? Então, toda vez que a gente vai operar, você tem que tomar cuidado ali. Opa, tem um nervinho passando do lado, tem uma veia passando aqui, tem um vaso sanguíneo aqui, tem uma artéria do lado. Então, não dá para você mexer. Se você esbarrar um pouquinho, você pode causar um dano grave no paciente. E aí, a plataforma robótica, ela permite uma precisão de corte, de detalhe, você chegar em estruturas sem comprometer tanto as estruturas adjacentes. Então, ela refina, ela permite uma acurácia maior, né? E com isso, ela é menos invasiva, porque você não está lesando tanto a estrutura do entorno, você está mexendo onde você precisa mexer, né? Você é mais preciso, então ela é menos invasiva e permite ao paciente uma recuperação mais rápida, porque eu não estou mexendo no abdômen todo, eu estou mexendo numa cavidade. Não tem aquela coisa de dar ponto, Tem os pontinhos, mas assim, são muito mais precisos agora, muito menores, né? E muito específicos na região em que você está operando, né? Antigamente, quando a gente pega aí livros de medicina, histórico, né? Tô falando até para as pessoas que não são da área da saúde, você via cirurgia, aquelas aberturas, né? Que vinha aqui, abria o peito, até o abdômen inteiro, para poder fazer uma cirurgia simples, né? Quem é mais antigo aí, às vezes ia fazer uma cirurgia de hérnia no passado, tinha uma cicatriz gigantesca, porque tinha que abrir um monte para poder operar. Então, a medicina foi evoluindo, essas cirurgias foram ficando com aberturas cada vez menores, né? A gente teve uma evolução aí para cirurgia por vídeo, que são as cirurgias videolaparoscópicas. Laparoscopia. Que transformaram muito também, porque elas já diminuíram aí essa, em vez de ter que abrir tudo, colocou uma câmerazinha lá dentro e já permitiu operar. A laparoscopia, quando surgiu, já foi uma mudança avanço, né? Gritante, né? Assim, foi um super avanço. E agora o robô, ele torna isso ainda mais refinado e ainda mais preciso. Então, nós estamos muito felizes com a chegada aí do Da Vinci. E não é só o robô, né? Porque o robô, por si só, ele não faz nada. É o que eu ia te perguntar. Muita gente fica falando, escuta, mas esse robô, liga o robô lá, ele vai operar? Não. De jeito nenhum. Não é assim. Tem um humano ali, né? Um médico ali que ele fica... Parece um joystick, uma coisa parecida assim, mas é um videogame de médico, né? É um videogame mais refinado. Exato. Né? E aí é o grande diferencial, né? Porque, assim, o que permitiu, o que proporcionou que o Mater Dei tivesse a plataforma aqui é o talento dos nossos médicos, né? A gente tem um corpo clínico aqui de uma qualidade... Demandou a contratação de mais gente, Mariana? Não, hoje nós estamos fazendo cirurgias e trabalhando com os médicos que a gente tem aqui. Uberlândia tem médicos muito bons, muito bem formados, muito capacitados. Então, foi por termos, né, aqui uma relação tão boa com esses médicos, tão bem formados, tão bem capacitados, e que a gente trouxe o benefício do robô para que eles pudessem atuar. Então, assim, o robô, ele é só um meio, né? O grande diferencial que a gente tem aí é o talento do médico que está operando, né? O médico utiliza dessa ferramenta para poder operar o paciente. Sem um médico bem formado, sem um médico especialista que estudou, que se dedicou, que fez uma formação em robótica para poder atuar no robô, o robô não é nada. Ele vai ficar parado numa sala. Então, assim, o grande diferencial que a gente tem aqui é um corpo clínico robusto, é um corpo clínico bem formado. Então, hoje, assim, a gente tem alguns outros médicos até de regiões do entorno que estão atuando aqui, porque o robô, ele não fica disponível aí, né, em todas as cidades, né? Então, hoje a gente já tem médicos de cidades aqui do entorno que atuam, né, que vem médico aqui de Araxá, Itumbiara, Araguari, Tupaciguara, Catalão. Então, assim, a gente já tem tido essa relação com médicos do entorno, mas é uma mão de obra muito bem formada e muito especializada para poder atuar. E com isso a gente oferece o que é o mais importante, que é segurança para o nosso paciente, né? Por que o Mater Dei investiu no robô? Por que ele investiu nessa ação? E é um equipamento muito caro. Muito caro, mas é um equipamento que traz uma segurança muito grande, né? Então, assim, a missão do Mater Dei é o compromisso com a qualidade pela vida. Então, a gente não tem dúvida de que o robô permite que a gente faça cada vez mais seguro, né? Com mais segurança e bem feito. A gente não pode deixar de falar nisso, que a cirurgia de próstata é um fantasma, né, para o homem, né, de maneira geral.
questão da impotência, disfunção erétil, aquela coisa toda. E essa cirurgia robótica, ela elimina bastante esse drama, né? Sem dúvida. Esse acho que é um... Antes você até havia me perguntado se a cirurgia robótica ela é muito na urologia, né? Na urologia, sim, a gente tem outras especialidades também, né? Como a de cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia ginecológica, cirurgia cardíaca, né? Hoje a gente faz cirurgia cardíaca por robô, né? Então, e é um grande diferencial. Aqui em Uberlândia a gente tem uma grande referência aí que faz as cirurgias cardíacas no Brasil todo, que é o Dr. Paulo, que está aqui atuando. Doutor Vilmar é uma figura. Sim. E aí, na cirurgia de próstata, Orley, que você trouxe, que é um grande pesadelo aí, né, dos homens. Durante muitos anos, eu ficava, nossa, vamos descobrir. O próprio exame de próstata já era um pesadelo, né? Homem é muito cheio de preconceitos, de cismas que a gente tem. A gente é. Então, a cirurgia de retirada da próstata, durante muito tempo, ela foi uma grande preocupação mesmo pelos efeitos colaterais, né? Então, assim... E com razão, né? Com razão. Então, assim, o homem, além de descobrir que estava com câncer, ele ainda ficava com disfunção urinária, ficava com disfunção erétil e ainda fazendo um tratamento oncológico. Então, assim, era um pesadelo. Nós tivemos uma pessoa aqui conhecidíssima, um empresário muito rico. Ele foi a óbito por teimosia. Não aceitou tratar. Ele falou, eu morro, mas não fico broxa. É sério? Mas isso mexe muito na masculinidade mesmo. E a cirurgia robótica, como eu te disse, por que ela, antes, retirar a próstata, acabava lesando tanto, causando disfunção erétil? Porque se mexia em estruturas que estavam no entorno ali da próstata, que levavam a essa disfunção. Como a gente tem uma cirurgia que hoje pode ser muito mais precisa, que o robô traz, assim, eu consigo atuar ali onde eu preciso atuar de forma pontual, a chance de lesar essas estruturas do entorno que estão relacionadas aí, né, à função urinária, à função erétil, é muito menor. Então, hoje a gente consegue fazer essa retirada de próstata dos pacientes que têm câncer de próstata ou que têm outras lesões na próstata, sem causar essas disfunções, ou minimizando ao máximo aí outras disfunções. Aí vai também para câncer de mama, colo de útero, essa coisa toda. Na gineco, a gente tem cirurgias de endometriose sendo feitas por robô, cirurgias ginecológicas trazendo resultados extremamente positivos aí para as mulheres, também de uma forma muito pouco invasiva. Cirurgia torácica, não posso deixar de falar, né? As cirurgias aí para acessar pulmão, tudo sendo feitas por via robótica, então, que trazem resultados. Antes a gente tinha que perdia, né, parte do pulmão, ou faziam cortes, às vezes, muito grandes, cisões muito grandes. Hoje a gente consegue, com a cirurgia robótica, com uma precisão e acessar exatamente onde precisa ser acessado, trazendo muito mais qualidade de vida para o paciente, trazendo um pós-operatório muito mais tranquilo, né, e resultados satisfatórios. Eu posso dar o testemunho, porque eu fui cirurgiado por um robô, isso já há 10 anos atrás, cirurgia de bexiga e próstata, uma maravilha. Um espetáculo. O pós-operatório mais tranquilo. Tranquilíssimo. Importante, o seu depoimento ele é super válido, viu, Orley? Porque a gente, como médico falando, às vezes a gente não consegue convencer. Fala assim, isso é discurso de médico. Mas quando o paciente traz essa visão, né? Assim, nossa, eu fiquei com medo, porque era uma cirurgia robótica, mas fiz a cirurgia e o meu pós-operatório foi tranquilo, não tive complicações, evoluí de uma forma super satisfatória. No seu caso, você não precisou fazer quimioterapia, nada depois, né? Conseguiu vida normalíssima, até melhor. Aí, ó, tá vendo? Coisa Entendeu? Boa. E foi assim, isso não é conversa fiada, não. Foi 10 anos atrás, uma cirurgia que eu fiz. Quer dizer, 10 anos para cá, essa tecnologia evoluiu já deve muito. Evoluído muito. E para mim foi vida nova. Coisa boa. Espetáculo. Tá vendo? Quem está aí escutando a gente pode ficar sem medo. Mariane, os planos de expansão e desenvolvimento do Mater Dei Clara e Genoveva. Então, hoje a gente já conseguiu fazer expansões aí dentro da estrutura que a gente tem, né? A gente já cresceu recentemente no Mater Dei Santa Genoveva. Nós já inauguramos um novo andar, não sei se você teve a oportunidade de conhecer. Sim. Ficou lindíssimo, uma estrutura nova, moderna,
muito aconchegante, então os pacientes estão muito satisfeitos, os médicos também estão satisfeitos. Estamos reformando e ampliando estruturas já existentes dentro da estrutura atual que a gente tem. A gente ainda tem muito espaço para poder crescer e aprimorar dentro das nossas unidades, né? Então, hoje o que a gente quer é isso. A gente chegou fazendo muita transformação, acho que agora é o momento da gente consolidar, né, o que foi feito, Sim. né, colocar as coisas aí nos seus devidos lugares, focar nessa questão de ambientação, de conforto para paciente, né? Como eu disse, a gente está passando por uma reforma da maternidade, agora do Mater Dei Santa Clara, exatamente para isso. Fizemos ampliação do pronto-socorro, né? Nos 2 hospitais a gente teve mudança aí no layout de pronto-socorro. Né? Exatamente, isso é muito bom. Então, hoje a gente consegue ter um pronto-socorro mais acolhedor, mais aconchegante nas 2 unidades. A própria vocação, né? Quando a gente coloca ginecologia obstetrícia no Mater Dei Santa Clara, pediatria no Mater Dei Santa Genoveva, separando, às vezes, a criança do adulto. Então, são ampliações e adequações que a gente fez para garantir esse conforto para o paciente. Nós fizemos uma expansão também importante aí na área de consultórios. Então, o que é Mater Dei hoje, a gente tem um ambulatório bem robusto ali na Vasconcelos Costa. Temos uma estrutura ambulatorial também já dentro do Mater Dei Santa Clara. E estamos crescendo em parcerias com operadoras, com entes estratégicos para a gente garantir cuidados mais direcionados para populações específicas. Então, o nosso grande objetivo aqui, de fato, era crescer, né, expandir, levando mais qualidade para os pacientes, levando melhores condições de trabalho para os nossos médicos. Caminhando bem, a gente vai fazer uma expansão no centro cirúrgico agora do Mater Dei Santa Clara, porque o nosso robô está lá, né? Então, a gente vai precisar fazer alguns ajustes físicos aí para poder acolher melhor essas novas demandas, mas estamos a pleno vapor. Que bom. Mariana, o nosso tempo já está meio no talo, mas está à disposição o microfone para as suas outras explanações que você queira fazer sobre o Mater Dei. Que ótimo. Queria primeiro agradecer muito, né, a oportunidade da gente estar aqui, batendo esse papo. Nós é que agradecemos o conteúdo que você fornece para a gente. Foi muito bom a gente poder falar sobre isso, trazer essas doses de saúde aí, levando informação para a população, falando um pouco sobre o que a gente tem feito, né? Acho que o mais importante da gente dizer agora é o cuidado e o compromisso que a gente tem com os nossos pacientes, né? A razão de existir da Rede Mater Dei são os nossos pacientes, né? Claro, então, a gente tem um olhar muito atento para eles, buscando estratégias que foquem nessa experiência, na boa experiência do paciente. A gente sabe que quando as pessoas procuram um hospital, elas estão, via de regra, né, num momento de fragilidade, num momento de doença, e que por escolha... Exato. Por escolha, elas não estariam ali, né? Certamente estariam em um outro lugar, estariam numa festa, estariam numa praça. Então, a gente já sabe que estão ali num momento de dor, de angústia. Então, a gente tem buscado cada vez mais, né, capacitar nossa equipe, conversar com os nossos profissionais para que eles entendam esse momento, né, do paciente que está ali com toda a sua dor, com toda a sua angústia, para que a gente faça com que toda a jornada do paciente seja a melhor possível dentro desse contexto de dor. E para isso, a gente investe muito em formação dos nossos profissionais, em qualidade. Hoje, nos nossos 2 hospitais, tem uma acreditação internacional pela metodologia canadense. Esqueci de falar sobre isso. Isso é super importante, que mentam. Então, assim, as nossas instituições, elas seguem as práticas de segurança mais robustas do mundo, né? Eu estive no Canadá há 1 ano e meio, para poder observar na prática o que está sendo feito nos hospitais de lá. Eles são rigorosos, né? Extremamente rigorosos. Mas sabe o que me deixou mais feliz? Que estive lá com todo o rigor canadense, né? A gente fica encantado com o modo de trabalhar deles. Mas sabe o que me deixou mais feliz, Orley? Que nós não estamos fazendo diferente. Que as nossas instituições estão seguindo, estão rezando a cartilha. Então, isso é importante. Eu não vi nada que está sendo feito lá que a gente não esteja fazendo aqui.
Então, ter, né, em quem espelhar, aí, ter uma metodologia que garanta segurança para a gente, né, garanta segurança para os nossos pacientes, para os nossos profissionais, é muito importante. Eu sei que muitos dos pacientes não estão acostumados, né, a preocupar com isso, a pensar nisso, assim, mas o que é isso? Que selo? Que mento? Que palavra estranha. Isso é importante demais. A gente ter instituições que zelam pela segurança do paciente, né? Que você vai internar e não vai ser trocado seu nome, que seu bebê não vai ser trocado, que você vai receber o medicamento que você precisa receber, na hora que você precisa receber, na dose que você precisa receber. Isso é muito importante, né? Então, a gente investe muito em qualidade e segurança. Não é um simples selo, não é um quadro que você põe na parede, né? Não é. O quadro é o de menos. A conquista dele, a prática diária para a gente garantir esse quadro ali é que é o diferencial, né? E aí eu fico muito feliz das nossas duas instituições aqui serem acreditadas, terem selo, porque elas colocam na prática, no dia a dia, a segurança do paciente em primeiro lugar. Então, esse é um olhar que a gente tem que ter. E o que a gente tem feito, né? Todas as ações, quando a gente discute aí a cirurgia robótica, o uso da inteligência artificial, a própria formação de profissionais, médicos, tudo isso é para a gente ampliar a segurança, né, da nossa assistência. É para a gente garantir que o nosso paciente tenha cada vez melhores resultados num tempo cada vez menor dentro do hospital. Né? Então, isso é um diferencial. E é isso que a gente busca incessantemente, todos os dias. Né? Então, eu fico muito feliz com esse trabalho que a gente vem desempenhando aqui e com os resultados incríveis que a gente alcança. Só para poder falar um minutinho, assim, do tanto que é diferente isso, a gente citou aqui a linha de cuidado do idoso, por exemplo. Sim. Essa linha, o trabalho que a gente fez aqui no Mater Dei Santa Genoveva, em parceria com a Unimed Uberlândia, tem sido reconhecida Brasil afora. Né? A própria Unimed apresenta isso como um case de sucesso e os resultados são muito positivos. Então, olha que legal. A gente está aqui em Uberlândia com uma população já fragilizada, né, Mariana? Exato. Uma população que precisa de ainda mais cuidados, e cuidados com segurança. E a gente tem feito isso, tem conseguido excelentes resultados. Né? E somos aí uma instituição segura que garante bons resultados para os seus pacientes, que os pacientes saem com condições melhores do que eles entraram, né? Então, isso para a gente é muito satisfatório, é motivo de muita alegria e nós estamos muito felizes com o trabalho que a gente vem fazendo aqui em Uberlândia. É muito interessante isso, muito mesmo. Doutora Mariana Tarabal, foi um prazer muito grande tê-la aqui conosco, mas a gente espera tê-la de volta aqui logo, logo para falar da novas mudanças. Isso aí. No Mater Dei Clara e Genoveva. Estamos aí transformando muito, né? Todos os dias estamos mudando a forma de assistir os pacientes aqui. E eu agradeço mais uma vez esse espaço, a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui sobre como a gente tem trabalhado nas nossas instituições. E convido também, Viorley, para você ir lá conhecer a nossa plataforma, ver o robô. Tenho certeza que você vai se encantar com o que vai ver. Quero ver a diferença do meu pro vai ser ótimo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a você, Mariana. Foi um prazer. E para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Até lá, até a próxima.